Vamos entrar então oficialmente agora na nossa matéria de escoamento. Vamos fazer dar uma recapitulada aqui no assunto, que é bem importante, né? Vocês podem observar aí que a gente veio estudando algumas coisas relacionadas à atmosfera, coisas sobre a pressão atmosférica, como ela varia, né? A nossa densidade. Depois a gente já entrou na parte da aeronave para poder entender quais são as partes da aeronave, a geometria do avião, justamente para começar ali, é o que a gente vai fazer agora, a falar sobre essa interação, como que a nossa aeronave interage com a nossa atmosfera, que é o que vai acontecer aí para que a gente tenha sustentação e para que a gente possa voar de fato. Então a gente iniciou ali na parte falando da atmosfera, depois a gente fez uma introdução, falou ali detalhadamente sobre a geometria do avião, falamos sobre o perfil da asa e agora a gente vai entender como que esses dois elementos aí eles se encontram para que a gente possa voar. E com isso a gente vai falar então de escoamento. Escoamento, como tu pode ver no teu slide aí, é o movimento de um fluido gasoso ou líquido. E a gente pode encontrar dois tipos de escoamento, o laminar ou o turbilhonado. O laminar, eu até coloquei a imagem de um cigarro ali, ó, porque o laminar, a gente pode ver, né, quando a fumaça está saindo do cigarro, esse fluido, ele está correndo de forma laminar. Só que chega um momento que ele começa a ficar turbilhonado. Então, esses aí são os dois tipos de escoamentos que a gente pode ter. E com esse exemplo dá para ficar bem claro. Do lado ali eu coloquei aquela esfera, né? E aquilo ali é um movimento de um ar em volta da esfera. Então tu pode analisar ali que no início dessa esfera o ar ele está escoando em volta da esfera de forma laminar e aí após a passagem ele começa a funcionar ali a turbilhonar, né? Ele começa a passar de forma turbilhonada. Então esses são os dois tipos de escoamento que a gente tem. E com isso nos permite criar um tubo de escoamento ali, ó. É a canalização por onde escoa um fluido. E a gente também trabalha com dois tipos de tubo. A gente tem então o tipo real e um tipo imaginário. Mais um desenho bem legal para entender ali, ó. Então a gente está ali com uma mangueira de água submersa, né, tipo num aquário ali, e aí, dentro da mangueira, a gente tem um escoamento de ar, né? Ele está escoando ele de forma laminar dentro da mangueira. Só que depois que ele sai da mangueira e vai para o aquário, ele continua escoando. Então, essa segunda parte do escoamento, após ele sair da mangueira, a gente vai chamar de um escoamento imaginário. Existe um fluxo ali, né? Esse fluxo do fluido após a mangueira, ele também está sendo gerado ali dentro do aquário, por mais que ele já tenha passado pelo tubo real antes, que é a mangueira de fato. E aí mais abaixo a gente já começa a entrar um pouquinho na parte um pouco mais física ali e prática desse estudo do escoamento, né? Que a gente já aborda a nossa equação da continuidade. Equação da continuidade é uma lei de escoamento que afirma: quanto mais estreito for o tubo, maior a velocidade do fluido. Bem interessante, isso aí, bem importante para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Equação da continuidade. Então, quanto mais a gente estreitar esse nosso tubo, o fluido que está escorrendo por esse tubo de escoamento, ele vai aumentar a sua velocidade. Por isso que a gente está ali com a mangueira, também um belo exemplo, a gente está lá colocando água para fora da mangueira, no momento que a gente aperta na saída ali da água, né? A água sai com mais pressão, então, e ela sai com uma maior velocidade. E aí já na próxima parte a gente tem um túnel aerodinâmico, que ele é baseado nesse escoamento, nesse tubo de escoamento, ele foi criado um túnel aerodinâmico, ele tem o mesmo princípio. Então ele tem uma passagem de ar ali e ele tem um estreitamento para que a gente possa fazer os testes da nossa aeronave. Quando a gente está projetando a aeronave, a gente utiliza um túnel aerodinâmico para poder fazer justamente essa parte mais larga e essa parte mais estreita, para a gente então ter uma noção ali de como que a velocidade vai aumentar ou diminuir conforme o estreitamento do nosso túnel aerodinâmico. Outro elemento que vai fazer parte aqui da nossa matéria de escoamento é a pressão dinâmica, ó, a pressão produzida pelo impacto do vento, principalmente do nosso estudo aqui da aviação. Lembrando, né, que a asa do avião, o próprio avião,
ele está ali cortando o ar, ou seja, nesse movimento de cortar o ar é um fluido, como a gente viu nas primeiras aulas, e esse ar ele escoa ao redor da asa e ao redor do avião também. Só abrir um parênteses aqui para a gente relembrar isso. Então, retomando, a pressão aerodinâmica, ela deixa de existir quando o vento está parado, quando a gente tem ausência de vento, a gente não vai ter essa pressão aerodinâmica. E aí são dois fatores que alteram aqui nossa pressão aerodinâmica, além desse movimento, né? A densidade do ar e a velocidade. Então, quanto a pressão dinâmica, né, ela aumenta quanto mais denso o ar está, e também quanto mais velocidade a gente tem, a gente vai ter uma maior pressão dinâmica. Então ela varia diretamente com esses dois fatores aqui, com o fator densidade e com o fator velocidade. E aí já coloquei aqui uma equaçãozinha para nós, uma formulazinha de como funciona a pressão dinâmica ali. Ó. De um lado a gente tem o que? Pressão dinâmica, e do outro lado a gente tem densidade e velocidade. Importante frisar também ali que a nossa velocidade é o quadrado, né? Então, quando a gente aumentar a nossa velocidade, a pressão dinâmica aumenta 2 vezes, né? É um fator que contribui mais para o aumento da nossa pressão dinâmica é a velocidade.